Nós não precisamos passar a nossa vida confinados em gavetas enfumaçadas nas grandes metrópoles com ódio dos nossos vizinhos. Há outras formas de viver. E o índio está aí nos ensinando isso. A visão que eu tenho do índio é que ele tem uma diferença ética e estética em relação à nossa cultura que é bastante radical. Você não pode falar em superioridade. Superioridade é uma palavra difícil, mas eu acho que há muito mais integridade nessa relação do índio com a vida. Então, do ponto de vista da beleza, do ponto de vista ético, um índio, desde que nasce, ele aprende a se relacionar com tudo de formas bonitas. Tudo tem rituais, tudo tem formas de manifestação que são muito interessantes. Quer dizer, o índio festeja o plantio, o índio festeja a colheita, festeja o nascimento e não festeja, mas ele cultua a morte, cada uma das coisas que acontecem. As festas dos índios são sempre muito bonitas. E isso envolve, inclusive, uma estética pessoal, corporal. O índio se enfeita muito. O índio canta muito, o índio dança muito, o índio brinca muito, o índio ri muito. A nossa cultura tem uma enorme dificuldade nesse relacionamento, por isso, porque parece que a coisa do índio não é sério nesse sentido que a nossa cultura dá a seriedade, né? A nossa cultura começa a descobrir a possibilidade de trabalhar pouco. O Domênico De Masi está fazendo o maior sucesso aí falando na possibilidade do ócio. O índio já conhece isso há muito tempo. O índio trabalha o estritamente necessário para sobreviver, para ele existir. Ele não produz excedentes enquanto ele está lá na força da sua cultura. Ele não está preocupado em produzir muito para vender muito, para ter muito dinheiro, para acumular riquezas. Não, ele está acostumado a fazer o que ele precisa para viver. Então isso determina uma ética e uma estética bastante diferente. E eu acho que essa estética do índio é primorosa. Você vê a pintura corporal do índio é de uma riqueza extraordinária. Você vê as pinturas que ele faz em geral no seu artesanato, para chamar assim. Os desenhos geométricos da cultura indígena. A Berta Ribeiro, alguns anos antes de morrer, tinha começado uma pesquisa. Ela queria saber se havia alguma relação entre essa geometria da arte indígena com os desenhos gregos, por exemplo, da tal semelhança, né? Pode até não ter relação, mas pode ser alguma coisa, digamos, junguiana, assim, de arquétipos, né? Desse substrato coletivo aí, mas essa beleza está lá. E eu acho que é muito difícil para a nossa cultura suportar tanta beleza. A nossa cultura é uma cultura que foi nos levando a um empobrecimento progressivo nessa ânsia de acumular riqueza e fazer coisas que sejam permanentes e fazer coisas que assegurem, entre aspas, porque não asseguram nada, um futuro, e é uma tentativa de vencer a morte, eu acho, quer dizer, de se perenizar. E o índio não tem essa preocupação. Eu acho que a tecnologia do índio é muito adequada ao seu modo de vida. Por exemplo, não se presta muita atenção no fato de que os índios não produzem grandes aglomerados humanos, não produzem grandes cidades, grandes aldeias. Ao contrário, quando uma aldeia chega a 300, 400 pessoas, a regra, em geral, é que ela se divida. Vai uma parte para um lado, outra parte para o outro, para não sobrecarregar o ambiente que a circunda, para não começar a produzir necessidades que vão mudar a vida para poder continuar vivendo daquela forma que ele escolheu e que é uma forma muito, muito adequada e muito alegre também.
Uma vez no Xingu, na aldeia Uaurá, quando fazia uns 15 dias que eu estava lá, eu fui caminhando à tarde para uma nascente que ficava a 1 quilômetro da aldeia. Fui tomar banho pensando nisso. Eu digo, puxa vida, como a minha vida se simplificou nesses 15 dias que eu estou aqui. Eu não estou preocupado com banco, com pagar aluguel. Tudo fica muito simples, muito direto aqui. E nesse momento eu cruzei com um índio que vinha nu do banho, com o corpo todo molhado e sem nada nas mãos. Então, quando eu bati o olho naquele índio, eu comecei a me olhar de baixo para cima, assim. Então, eu estava de chinelo, bermuda, cueca, camiseta, boné, óculos, uma toalha no ombro, uma sacola de roupa para lavar com sabonete, com escova. Tinha uma necessaire onde tinha escova de dente, pasta de dente, sabonete, shampoo, Novalgina, filtro e tal. E começou a me dar até uma vergonha. Eu digo, oh, meu Deus, eu estou pensando aqui que a minha vida é muito simples e, de repente, eu levo um choque como esse, né? A tecnologia do índio, que é bastante sofisticada, você pega um banco produzido por um índio, por exemplo, não tem uma emenda, não precisa de prego, não precisa de cola, não precisa de nada. Ele é capaz de fazer peças inteiras, ou ele é capaz de fazer peças com encaixes muito sofisticados, né? Agora, acho que o índio vive um drama, que é o encontro com a nossa tecnologia. Da mesma forma que nós ficamos fascinados pelos que eles têm e nós não temos, eu acho que eles se fascinam pelo que nós temos e eles não têm, que é uma tecnologia diferenciada. Só que para ter essa tecnologia, cada coisa dessa nossa tecnologia que entra na vida do índio muda a vida dele. Claro que é mais fácil você acender fósforos com isqueiro ou com uma caixa de fósforo do que passar a noite avivando aquela brasa. Claro que é melhor ter um cobertor na rede do que ter que ficar fazendo fogueira. Só que cada uma dessas coisas introduz uma modificação cultural, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, vai exigir do índio que ele passe a produzir excedentes para poder ter dinheiro para poder comprar essa tecnologia. Nesse mundo que nós vivemos, aquela coisa tão sofisticada que o índio produz, quer dizer, por exemplo, os seus bancos, a sua pintura, as suas máscaras, tudo que ele pode vender, não tem valor na nossa cultura. Ele passa 15 dias para produzir um banco daquele e depois ele vai trocar por uma camisa velha do Flamengo, né? Então, isso vai produzir um drama, que é o seguinte: o índio se encontra com a nossa tecnologia e ele quer algumas coisas dessa tecnologia. Se ele sai da sua cultura, ele não tem qualificação para entrar no nosso mundo. Ele vai trabalhar como boia fria, como coisas desse tipo, e ele faz quase inevitavelmente uma trajetória que é de... vai trabalhar como boia fria, peão de fazenda, se torna alcoólatra, mendigo, psicopata, por aí, né? Essa é uma trajetória quase fatal. Ao mesmo tempo, a sua possibilidade de viver a sua cultura vai se reduzindo porque o índio vai sendo cercado. Ele vai, cada vez mais o branco vai chegando, o branco chega, de alguma forma ele chega, como garimpeiro, fazendeiro, madeireiro, jornalista, antropólogo, missionário, o branco chega. O índio não tem escolha, não é? E a sua reserva, da qual depende poder viver daquela forma, ele só pode viver daquilo em grandes extensões, ele não pode viver em pequenas extensões. As reservas vão se apertando. Então acontece como o drama dos Kaiowá Guarani, por exemplo, que não podem viver nem dentro da sua cultura, nem fora da sua cultura. Dentro da sua cultura porque não tem espaço, fora da sua cultura porque ele não tem qualificação. Então muitos se matam. Um dos que se mataram era um jovem de 16, 17 anos que tinha acabado de se casar, se enforcou numa árvore e deixou escrito no chão, na areia: eu não tenho lugar. Nós
falamos que o índio não tem a nossa tecnologia, que ele não tem roupa, que ele não tem dinheiro, que ele não faz isso, que ele não faz aquilo, e nós nos esquecemos da admirável organização social e política do índio. Primeiro porque ela se baseia em alguns fundamentos, e o primeiro deles é a propriedade coletiva da terra. Ninguém é dono da terra. Cada um tem a sua roça, cada um tem a sua casa, mas ninguém é dono da terra. A terra é um bem comum daquela gente, daquela aldeia. O segundo fundamento é a informação aberta, que é decisivo para uma democracia, né? Quer dizer, num grupo indígena, o que um sabe, todos podem saber. Ninguém se apropria da informação para transformá-la em poder político ou econômico, para dominar outras pessoas, para ganhar dinheiro, para qualquer coisa que seja assim. E o terceiro, que é fundamental, é a não delegação de poder. Índio não delega poder a ninguém. Quer dizer, nós costumamos dizer que quem tem chefe é índio, é o contrário. Índio tem chefe num sentido simbólico. O chefe é o representante da tradição, da experiência, da cultura daquele povo, é o grande mediador, tem que ser o que fala melhor. Mas ele não dá ordens a ninguém. O índio ia achar muito engraçado se outro índio desse uma ordem para ele. A tal ponto que muito frequente você vê os índios se reunindo, 3, 4 índios, e todos falam ao mesmo tempo. Porque ninguém pode mandar o outro calar a boca, deixa eu falar primeiro. Todos falam ao mesmo tempo e se entendem perfeitamente. Então, se não há delegação de poder, é impossível você ter repressão organizada. E se não há repressão organizada, você não pode ter a dominação de um indivíduo ou de um grupo por outro indivíduo ou por outro grupo. Então, o índio tem este luxo, que é nascer e passar a vida inteira sem nunca receber uma ordem de ninguém. Nós não conseguimos nem sequer imaginar o que isso seja, né? Quanto mais vivenciar uma coisa dessas. O outro luxo é que um índio, na força da sua cultura, ele se basta a si mesmo, ele é autossuficiente, ele sabe fazer tudo o que ele vai precisar ao longo de sua vida. Sabe fazer a sua casa, sabe fazer a sua roça, plantar e colher, sabe fazer os seus instrumentos de trabalho, seu arco, sua flecha, sua canoa, sabe fazer esteira, sabe fazer rede e sabe identificar as espécies do seu ambiente que servem como alimento ou como medicamento. Ele não depende de ninguém para nada. Então, essa possibilidade de não depender de ninguém para nada ao longo de uma vida e de nunca receber ordens de ninguém é inimaginável na nossa cultura. Mas, ao mesmo tempo, eu creio que é para onde apontam as grandes utopias humanas. Quer dizer, que é para esta autonomia, para esta autossuficiência e para essa coisa que o Classe chama de democracia do consenso. Nós vivemos ainda nos arrastando para ver se nós conseguimos implantar a democracia da maioria. O índio vive a democracia do consenso. A sua liberdade, ela só tem um limite, que é a liberdade do outro. Ali ele vai ter que encontrar uma forma de acomodação para essa liberdade, mas ele não tem um limite impositivo que venha de fora. Isso é uma coisa admirável. Para o índio não existe muita diferença entre a realidade acordada e a realidade do sonho. O sonho é uma extensão da realidade. Ele vai dar consequência àquilo que ele sonhar. Tudo é uma coisa só. Quer dizer, o parto, o mundo dos espíritos, os pássaros, tudo está entrelaçado, não é? Quer dizer, tem um espírito em cada coisa, um espírito na hora da colheita, um espírito na hora do plantio, um espírito que perturba, o espírito do tatu. Quer dizer, a realidade é bastante mais ampla do que nós supomos. Nós supomos que a realidade é aquilo que nós vemos e que acontece enquanto estamos acordados. Para o índio é muito mais do que isso. O Lévi-Strauss, eu creio que é no Pensamento Selvagem, ele começa o livro
falando dos relatos dos grandes viajantes da história e os povos que eles encontraram, os ditos primitivos, e o que cada um encontrou. E pega esses relatos para mostrar que cada um deles, na verdade, encontrou culturas que já tinham muito de ciência, já tinham conhecimento científico, seja na apropriação dos remédios, dos alimentos, e que há mais ou menos 12 mil anos, o ser humano já havia dominado as principais artes, já dominava a cerâmica, a cestaria, a tecelagem, mas que nesse momento, entre 10 e 12 mil anos, há alguma coisa que não é explicada, não há explicação histórica para isso. É que alguns grupos seguiram por esse caminho, que é o caminho do conhecimento científico, e geraram essas culturas que nós vivemos. E outros grupos seguiram pelo caminho do conhecimento mágico. E que o conhecimento mágico não é uma etapa anterior do conhecimento científico, ele é uma forma diferente, paralela de conhecimento e de visão da realidade, de relação com a realidade. Quer dizer, o índio está neste formato do conhecimento mágico, que deve ser uma das outras dimensões, além da dimensão racional em que nós vivemos. Esta forma de conhecimento, acho que ela exige também relações muito especiais com o meio ambiente. Quer dizer, é só tendo esse respeito, por exemplo, ao sagrado, que nós perdemos. Enquanto havia o respeito ao sagrado, as fontes eram sagradas, ninguém poluía as fontes de água. Hoje a água é um drama no mundo. Quer dizer, não se derrubava uma mata pura e simplesmente para produzir excedentes. Eu, uma vez, fui com os Cuicuro, por exemplo, quando eles foram cortar os troncos de árvores que seriam usados na cerimônia do Quarupi, né, na grande homenagem aos mortos. Os pajés vão juntos, os pajés pedem licença à árvore para cortar, eles passam uma mistura de ervas com pimenta na árvore para ela não sentir dor, eles sopram fumaça dos seus charutos para aliviar o sofrimento da árvore, eles sabem que a árvore está sofrendo, né? É uma forma inteiramente diferente. Quem vê a floresta assim, procede de uma outra forma, né? O Brasil está jogando fora a sua grande riqueza, que é a sua especificidade. O Brasil é um país tropical que ainda não aprendeu a lidar com isso, nem na floresta e nem fora da floresta. Nós temos ainda que criar essa civilização tropical, né, que, na verdade, vai ser a grande possibilidade nossa no futuro, a civilização da biomassa e a civilização adaptada a cada um dos lugares. Nós temos culturas muito diferentes no Nordeste, no Sul, no Centro-Oeste, na Amazônia. Essa é a nossa grande riqueza. Nós ainda temos, apesar de tudo, nós ainda temos mais de 100 línguas indígenas. Essa diversidade cultural, essa é a nossa grande riqueza e ela está sendo implacavelmente destruída.